Tanto Marx quanto Nietzsche usualmente são apresentados como inauguradores de um pensamento contemporâneo. Isso é, um pensamento sem metafísica, um pensamento voltado para o materialismo. Entretanto, muito frequentemente se esquece que ambos foram também receptores de um longo desenvolvimento de ideias na filosofia alemã, de Kant, a Fichte, a Schelling, a Hegel, aos românticos, no caso de Nietzsche, a Feuerbach também, no caso de Marx. No meu curso Educação Filosófica, que é um curso completo de toda a história da filosofia, eu ofereço a você e a todos os alunos que se matriculam um olhar abrangente que aborde também essa teia de influências, e não só aulas individuais de cada um dos filósofos de todas as eras. São 78 videoaulas e eu gostaria que você considerasse fazer a sua matrícula, até porque é um curso de acesso vitalício, de modo que você vai sempre poder voltar para consultar um período específico, um filósofo específico, uma ideia específica ao longo de toda a sua vida. Então é um verdadeiro guia para o seu estudo de filosofia, que é uma área do conhecimento que eu considero fundamental para a minha experiência. Hoje eu queria trazer para vocês um trechinho da minha aula de Marx, que eu mencionei agora há pouco, que é um filósofo muito polêmico, um filósofo muito influente no século XX e até na contemporaneidade do século XXI. Então, se você discorda, se você adora, não é disso que se trata o vídeo. Como você sabe, aqui nesse canal eu tenho uma abordagem eclética à filosofia. Mesmo os filósofos que eu discordo, eu busco aprender alguma coisa com eles, porque se o filósofo se tornou relevante, provavelmente ele tem um ponto. E assim, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade cognitiva e saber combinar diferentes pensamentos para formar o nosso próprio. Então, nessa aula, eu gostaria de trazer para você um trecho da minha aula de Marx do Educação Filosófica. Para quem quiser assistir a aula completa, pode fazer a sua matrícula no curso pelo link da descrição. Assim, você vai ser introduzido a um dos principais filósofos da contemporaneidade e um filósofo incontornável, um filósofo que você precisa conhecer. Então, vamos a ela. Marx vai ter uma incorporação muito forte da dialética hegeliana. Hegel acreditava que o espírito absoluto se manifestava na história, que era uma progressão, e nós éramos os agentes da manifestação do espírito. Só que Marx vai manter a dialética e vai rejeitar o espírito. Ele vai abolir qualquer metafísica de sua filosofia, que era calcada em bases materiais. Ele queria olhar para a materialidade, para o materialismo histórico. Esse vai ser um grande conceito da filosofia de Marx. Vamos ver o que é o materialismo histórico ou materialismo dialético. Por materialismo histórico, entende-se a noção de Marx de que as mudanças na sociedade são impulsionadas pelas relações entre classes diferentes e pelas relações de produção, portanto, e pelos meios de produção. Os meios de produção vão ser meios que permitem os trabalhadores, os proletários, produzirem um bem, né? Algo de valor para a sociedade. Só que quem detém os meios de produção são uma classe diferente, que é a burguesia, no caso do capitalismo. Então, a burguesia, detendo os meios de produção, consegue obter um lucro muito maior com a produção dos proletariados do que seria justo na visão de Marx, porque existe uma mais-valia, que é a diferença, o lucro que deveria ser dividido mais equitativamente e que não é, né? Fica boa parte com o dono do meio de produção, o burguês, e o proletariado, que foi o produtor efetivo da coisa, apenas por não ser o detentor dos meios de produção, ele fica apenas com o seu salário. A mais-valia é, portanto, a diferença entre o seu salário e o lucro que o dono de produção, o burguês, obtém com o trabalho do proletariado.
Os meios de produção são os recursos e instrumentos utilizados na produção de bens e serviços em uma economia. Eles incluem tudo o que é necessário para transformar as matérias-primas em produtos acabados. Como, por exemplo, você trabalha em uma fábrica de automóveis e você fabrica os carros, mas você não fica com o lucro da venda dos carros. Quem fica, na verdade, com a maior parte, mais-valia, é aquela pessoa que detém esses meios de produção, o dono da fábrica. Apesar do trabalho ter sido seu. Ou então você é um jornalista e você produz as matérias importantes que precisam ser divulgadas. Mas quem fica com a maior parte do lucro não são os jornalistas assalariados como você. São, na verdade, os donos da rede de televisão ou de jornal, né? Então, Marx queria uma sociedade em que não houvesse propriedade privada e detenção dos meios de produção, né? Isso contribui para mais desigualdade e opressão entre uma classe sobre outra. E a burguesia, segundo Marx, ela se mantém por ela estar sempre promovendo essa dinâmica e esse jogo de mudança na detenção dos meios de produção e de sobreposição de uma classe sobre outra, né? de uma zona do comércio sobre a outra, né? De um tipo de negócio sobre o outro, o que está em alta, o que não está. E as relações pessoais passam a ser moldadas por isso no capitalismo. Por isso ele era muito crítico ao capitalismo também. As pessoas elas ficam mais gananciosas. As pessoas elas tratam umas às outras pensando no que elas podem obter das outras. Pensando as pessoas como mercadorias, como ferramentas. Há uma grande instrumentalização não só da natureza, como também do outro, né? Do trabalho do outro. E em Marx há uma enorme instrumentalização da natureza também, tanto quanto no capitalismo, né? Inclusive a natureza, e essa é uma coisa que os críticos ao Marx apontam bastante, ela é praticamente neutra na concepção marxista, o que na realidade não é. A natureza também influencia o ser humano, ela também tem os seus efeitos, mas para Marx, pelo menos nesse plano teórico, ela é apenas um meio que pode servir, né, para gerar matéria-prima, é algo a ser manipulado, a ser utilizado pelo ser humano. Então, dito isso, Marx vai escrever, por exemplo, no Manifesto Comunista com Engels, a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. E em outra passagem, a burguesia só pode existir sob a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção e, por consequência, as relações de produção. E com isso, todas as relações sociais, como eu acabei de explicar. Então, as relações de produção e os meios de produção estão no que ele chamava de infraestrutura. E as instituições, a religião, as artes, o governo, todas essas instituições estão na superestrutura, né? Como se fosse a parte de cima e a parte de baixo que poucas pessoas enxergam, que está sustentando essa superestrutura. E um elemento que contribui muito para a alienação das pessoas é o que ele chama de ideologia, que também vai ser um grande tema no século XX e até na filosofia hoje em dia. A ideologia, ela é uma força de convencimento que não opera pelo poder bruto, mas sim pelo discurso, pelo logos, se assim você o quiser, pela persuasão. E isso faz com que as pessoas mantenham-se alienadas e perpetuem essa lógica de exploração. Então, a luta de classes é algo que permeia a história humana e Marx diz que, para pôr fim à luta de classes, a gente precisa pensar numa sociedade em que as relações de produção são mais equitativas e que não tem propriedade do meio de produção. Então, ele vai dizer que, naturalmente, a luta de classes já está se direcionando, aí a influência do Hegel também, com essa questão teleológica de um progresso na história, para o fim do capitalismo. Vocês lembram da nossa aula
4.6 de Hegel, quando a gente falou sobre a dialética senhor e escravo, da fenomenologia do espírito, quem se desenvolve? O senhor ou o escravo? O escravo. O senhor continua passivo, dependente. E no caso de Marx, acontece uma coisa parecida. No materialismo, na luta de classes, você tem um direcionamento, uma teleologia para o fim do capitalismo. Aí a influência de Hegel mais uma vez. Há uma teleologia, há um progresso na história que para Marx culminará no fim da sociedade de opressão de classes, numa sociedade sem classes. E isso vai ser o que ele chama de comunismo, em que não há propriedade dos meios de produção. E até que isso aconteça, no entanto, será preciso que, como o escravo da dialética hegeliana toma consciência, o proletário ele tome consciência da sua opressão e faça uma revolução. E por um tempo determinado será necessário que aconteça uma ditadura do proletariado, até que, por fim, segundo Marx, se alcance o comunismo, a sociedade sem classes. Se você gostou desse trecho da aula, se você aprendeu bastante, considere clicar no link na descrição e fazer a sua inscrição no curso Educação Filosófica. É um curso de acesso vitalício, com um preço muito acessível para o valor que ele tem. Eu tenho certeza que depois que você assistir, você vai pensar, caramba, esse curso vale muito mais, isso é uma verdadeira universidade de filosofia. E você pode parcelar em até 12 vezes, o que sai mais barato do que um almoço por mês, sendo que é uma cultura e uma forma de ampliar o seu pensamento que vão te servir para a vida inteira. Então, eu vejo você no curso. Até lá! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você está entre aqueles poucos que reconhecem a importância de estudar filosofia para uma vida mais consciente e intelectualmente estimulante. Na primeira parte do meu curso Educação Filosófica, você vai aprender toda a história da filosofia e na segunda parte você vai aprender a aplicá-la nas 3 áreas da sua vida: emocional, relacional e profissional. Se você quer ampliar o seu pensamento e fazer escolhas mais assertivas na sua vida, com intenção e consciência, clique no botão embaixo desse vídeo e conheça o meu curso Educação Filosófica, disponível por tempo limitado.